Jesus Cristo revelou um segredo sobre a mão esquerda que a igreja escondeu por 2000 anos. E eu vou provar para você agora que este ensinamento foi deliberadamente removido, distorcido e enterrado, porque ele representa o maior perigo para sistemas de controle religioso. Mateus capítulo 6, versículo 3. Jesus diz: "Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita." A igreja te disse que isso é sobre humildade, sobre não se vangloriar, sobre caridade silenciosa. Isso é a interpretação superficial, a distração. Porque se você entende o que Jesus realmente estava dizendo sobre as duas mãos, você descobre um sistema completo de alquimia espiritual que destrói a necessidade de intermediários religiosos. E tem uma razão para a mão esquerda especificamente estar nessa instrução. Não é coincidência. Não é metáfora casual. Jesus estava codificando conhecimento esotérico que vinha de tradições muito mais antigas que o próprio cristianismo. Tradições que os padres da igreja primitiva conheciam perfeitamente e escolheram suprimir. Antes de você descartar isso, deixa eu te mostrar algo que vai quebrar completamente sua compreensão das Escrituras. A palavra original em grego para esquerda nessa passagem é aristeros. Mas nos textos gnósticos, nos evangelhos apócrifos que foram removidos da Bíblia no Concílio de Niceia em 325 d.C., a mão esquerda tem um significado técnico específico. Ela representa o caminho oculto, a sabedoria interior, o conhecimento direto sem autoridade externa. A mão direita, nos mesmos textos, representa a lei externa, a autoridade religiosa, a obediência cega. Mateus 6,3 não está falando sobre caridade. Está falando sobre dois caminhos espirituais completamente opostos. E a igreja escolheu o caminho da mão direita, o caminho do controle, e escondeu o caminho da mão esquerda de você. Vamos ao que a igreja nunca vai te contar nas missas de domingo. Jesus não inventou o simbolismo das duas mãos. Ele estava usando um código que seus discípulos iniciados entenderiam perfeitamente porque vinha das escolas de mistério do Egito, da cabala judaica, do hermetismo. Todas essas tradições usavam a polaridade das mãos como mapa para estados de consciência. No Egito Antigo, 3000 anos antes de Cristo, os hierofantes já ensinavam que a mão direita conecta você ao mundo material, a estrutura social, as leis externas. A mão esquerda conecta ao mundo espiritual, à intuição direta, ao conhecimento que não precisa de sacerdote. Os essênios, a seita judaica da qual muitos estudiosos acreditam que Jesus fazia parte, praticavam meditações específicas envolvendo as duas mãos. A mão direita dava, seguia regras, obedecia. A mão esquerda recebia, questionava, transcendia. E aqui está o que a igreja fez com isso. No século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano sob Constantino, os líderes eclesiásticos tinham um problema. Jesus havia ensinado acesso direto ao divino. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Isso é perigoso para uma instituição que quer ser intermediária obrigatória entre você e Deus. Então eles fizeram 3 coisas. Primeiro, removeram 57 livros da Bíblia. Os evangelhos gnósticos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, textos que explicavam claramente o caminho da mão esquerda, o caminho do conhecimento direto. Segundo, demonizaram tudo associado à esquerda. A palavra latina para esquerda é sinister. Isso não é acidente, foi propaganda deliberada. Pessoas canhotas eram consideradas possuídas por demônios. O lado esquerdo se tornou sinônimo de mal, de heresia, de pecado. Terceiro, reinterpretaram todas as passagens sobre dualidade como metáforas morais simples, bem versus mal, céu versus inferno, salvação
versus condenação. E colocaram a igreja como o único caminho para o lado certo, mas os textos originais não falam disso. Falam de integração, de equilíbrio, de usar ambas as mãos de forma consciente. No Evangelho de Tomé, que foi descoberto em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, Jesus diz: quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o que está acima como o que está abaixo, e quando fizerdes o macho e a fêmea um só, então entrareis no reino. Isso é alquimia, união dos opostos. A mão esquerda e a mão direita trabalhando em harmonia consciente, não uma escondida da outra. E olha o que Mateus 6,3 está realmente dizendo quando você remove a distorção da igreja. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Significa, não deixe seu caminho espiritual interno ser contaminado por busca de aprovação externa, por performance religiosa pública, por obediência cega a autoridades. A mão esquerda é seu relacionamento direto com o divino. A mão direita é seu comportamento no mundo social. Jesus está dizendo: mantenha eles separados. Não deixe o mundo externo corromper sua conexão interna. Agora fica ainda mais específico, porque Jesus não estava falando só em símbolos místicos. Ele estava descrevendo neurologia antes da neurologia existir como ciência. O hemisfério esquerdo do cérebro controla a mão direita. O hemisfério direito controla a mão esquerda. Essa é a anatomia básica, mas os hemisférios funcionam de formas radicalmente diferentes. Hemisfério esquerdo, lógica, linguagem, análise, pensamento sequencial, seguir regras, estrutura social. Hemisfério direito, intuição, visualização, síntese, pensamento holístico, conexão espiritual, percepção direta. Quando Jesus fala das duas mãos, ele está codificando instrução sobre como usar os dois hemisférios cerebrais. A mão direita, controlada pelo hemisfério esquerdo, é o caminho da religião organizada. Estudo das escrituras, seguir mandamentos, ritual externo, hierarquia, autoridade. A mão esquerda, controlada pelo hemisfério direito, é o caminho da experiência mística direta. Meditação, contemplação, silêncio interior, conhecimento sem palavras. E aqui está o que a igreja nunca vai admitir. Ela opera exclusivamente no hemisfério esquerdo. Doutrina, dogma, teologia, debate, interpretação textual. Tudo hemisfério esquerdo, tudo mão direita. O caminho da mão esquerda, o caminho que Jesus estava descrevendo, foi sistematicamente eliminado do cristianismo institucional. Contemplativos cristãos como o mestre Eckhart no século XIV, São João da Cruz, no século XVI, foram perseguidos pela própria igreja por ensinarem acesso direto ao divino através de práticas meditativas. Por quê? Porque meditação profunda ativa o hemisfério direito, silencia o pensamento analítico. E quando você experimenta conexão direta com o divino, você não precisa mais de padre, de bispo, de papa. Você se torna sua própria autoridade espiritual. Isso é exatamente o que Jesus estava ensinando. E é exatamente o que a igreja institucional não pode permitir. Mas o simbolismo das mãos vai mais fundo ainda. Na tradição védica da Índia, que é 4.000 anos mais antiga que o cristianismo, os mudras são gestos das mãos que canalizam energia. A mão direita dá energia. A mão esquerda recebe energia. Isso não é misticismo vago. É descrição de fluxo bioelétrico real no corpo. Seu coração, o órgão físico, tem campo eletromagnético mensurável que se estende até 3 metros do corpo. O Instituto HeartMath, na Califórnia, documentou isso cientificamente. E esse campo responde a estados emocionais, a intenções conscientes, a práticas meditativas. Quando Jesus fala, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, ele está descrevendo prática energética específica.
A mão direita emite, a mão esquerda absorve. Se você está dando caridade, fazendo bem externo com a mão direita para ser visto, para a aprovação social, você contamina o circuito energético. A verdadeira prática que Jesus estava ensinando é esta: use a mão direita para a ação no mundo, mas mantenha a mão esquerda, seu canal receptivo, conectado apenas à fonte divina interior. Não deixe busca por validação externa corromper sua recepção de orientação interna. Isso é técnica meditativa avançada, codificada em linguagem acessível para agricultores e pescadores do primeiro século. E quanto mais você investiga, mais camadas aparecem. O Tantra, tradição espiritual que antecede o budismo, categoriza práticas em dois caminhos: o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda. O caminho da mão direita segue regras sociais, evita tabus, busca purificação através de renúncia. O caminho da mão esquerda transcende dualidade moral, usa tudo como ferramenta de despertar, incluindo o proibido. Jesus estava claramente familiarizado com essa distinção. Ele quebrava regras religiosas constantemente, curava no sábado, tocava leprosos, comia com prostitutas e coletores de impostos. O Sermão da Montanha inteiro é desconstrução do caminho da mão direita farisaico. Mas a igreja pegou esse revolucionário espiritual que ensinava a transcendência de autoridade religiosa e transformou ele no fundador da maior autoridade religiosa da história. A ironia seria cômica se não fosse trágica. Deixa eu te mostrar exatamente como a supressão do ensinamento da mão esquerda criou dependência religiosa sistemática. A fórmula é simples. Primeiro, convença a população que eles são pecadores inerentes, quebrados, separados de Deus. Gênesis 3. A queda, pecado original. Você nasce errado, você nasce culpado. Segundo, estabeleça que salvação só vem através de instituição específica. Fora da igreja não há salvação. Declaração Oficial Católica do século XIII, que nunca foi revogada. Terceiro, crie rituais complexos que apenas classe sacerdotal pode realizar. Transubstanciação, confissão, extrema unção. Você não pode acessar Deus sozinho, precisa de intermediário ordenado. Quarto, puna severamente qualquer tentativa de acesso direto. Inquisição espanhola. Caça às bruxas. Qualquer um praticando meditação, herbologia, trabalho energético, qualquer forma de espiritualidade do caminho da mão esquerda era torturado e queimado. Isso não é história antiga. Isso é sistema que opera até hoje de forma mais sutil. Pensa em quantas vezes você já ouviu: você precisa de um pastor para interpretar a Bíblia corretamente. Por quê? Você não consegue ler? Jesus falava em parábolas simples que camponeses sem educação formal entendiam perfeitamente. Mas agora você precisa de diploma em teologia para compreender? Isso é controle. Isso é manutenção deliberada de dependência. E olha o que acontece quando você aplica o ensinamento real de Jesus sobre as duas mãos. Quando você desenvolve seu caminho da mão esquerda, seu acesso direto ao divino, através de meditação, contemplação, silêncio interior, você descobre algo perturbador. Você não precisa da instituição. Você consegue sentir presença divina diretamente. Você recebe orientação sem intermediário. Suas perguntas espirituais são respondidas de dentro, não de fora. E a autoridade da igreja sobre sua vida dissolve completamente. Isso é o que Jesus estava ensinando. Isso é o que ameaçava o establishment religioso de sua época a ponto de crucificá-lo. E isso é exatamente o que continua ameaçando instituições religiosas até hoje. Tem estatísticas sobre isso. Nos Estados Unidos, 35% da população agora se identifica como espiritual, mas não religioso.
No Brasil, o número de pessoas deixando igrejas tradicionais está crescendo exponencialmente. E a razão número 1, citada em pesquisas: busco conexão direta com o divino sem intermediários. As pessoas estão acordando para o caminho da mão esquerda espontaneamente. E as instituições estão em pânico porque o modelo de negócio delas depende da sua dependência. Pensa no dízimo, 10% da sua renda para a instituição. Baseado em quê? Em Malaquias 3:10, uma passagem do Antigo Testamento sobre suporte a templo físico. Mas Jesus nunca pediu dízimo. Ele disse: vende tudo o que tens, dá aos pobres. Ele não disse: dá para a igreja. Mas se você está praticando o caminho da mão esquerda, acesso direto, você percebe que doações espirituais verdadeiras não passam por instituição. Elas vão direto da sua mão para quem precisa. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Você dá sem ego, sem busca de reconhecimento, sem recibo para dedução de imposto, sem placa com seu nome na parede da igreja. Agora vou te dar as práticas específicas que Jesus estava codificando no ensinamento das duas mãos. Práticas que foram removidas do cristianismo, mas preservadas em tradições contemplativas escondidas. Prática 1. Meditação da mão esquerda. Senta em silêncio. Coloca a mão direita sobre o coração. A mão esquerda repousa aberta no colo, palma para cima. Fecha os olhos. A mão direita está dando atenção ao coração. A mão esquerda está recebendo sem buscar, sem forçar. Respira naturalmente. Cada inspiração sente energia entrando pela palma esquerda. Cada expiração sente qualquer tensão saindo pela mão direita no coração. Não force, não visualize. Apenas permite. Faz isso 15 minutos diários. Dentro de uma semana você começa a sentir diferença entre receber guia interior, mão esquerda, e buscar aprovação exterior, mão direita. Essa é discriminação espiritual que Jesus estava ensinando. Prática 2. Ação sem registro. Uma vez por semana, faz ato de bondade genuíno que ninguém nunca vai saber que foi você. Não conta para ninguém. Não posta em rede social. Não espera gratidão. Isso treina a mão direita a agir sem o ego da mão esquerda, buscando validação. Jesus disse isso textualmente: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita. Pratique literalmente. Dá sem testemunha. Ajuda sem reconhecimento. Serve sem plateia. Prática 3. Questionamento silencioso. Quando você tem dúvida espiritual, antes de perguntar para pastor, para padre, para qualquer autoridade externa, senta em silêncio. Faz a pergunta internamente. Espera. Não força a resposta. Apenas permanece na pergunta. A resposta vem, às vezes em palavras, às vezes em sensação, às vezes em sincronicidade nos dias seguintes, mas vem de dentro, não de fora. Isso é o caminho da mão esquerda. Isso é o que Jesus praticava quando ia ao deserto sozinho. Prática 4. Jejum de autoridade religiosa. Por 1 mês não vai em igreja, não lê interpretação de terceiros sobre escrituras, não consome conteúdo religioso externo, apenas você e o texto original. Apenas você e o silêncio. Apenas você e a presença divina direta. Você vai descobrir algo perturbador. Você não precisa deles. A conexão está intacta. O acesso é direto. Toda a estrutura intermediária é opcional. Prática 5. Integração das mãos. Depois de desenvolver a discriminação entre mão esquerda e mão direita, entre caminho interior e caminho exterior, você aprende a integrá-los conscientemente. Você age no mundo, mão direita, mas a ação emerge de conexão interior, mão esquerda. Você não abandona mundo. Você transforma sua relação com o mundo. Ação sem apego, serviço sem ego, presença sem agenda. Isso é o que Jesus demonstrava.
Ele agia poderosamente no mundo, mas a ação vinha de união constante com o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Isso é a integração das duas mãos, em nível crístico. Então, eles esconderam de você que Jesus ensinou o caminho de acesso direto ao divino, que você não precisa de instituição intermediária, que meditação, contemplação, silêncio interior são práticas cristãs legítimas que foram suprimidas. A mão esquerda não sabe o que faz, a direita não é ensinamento sobre humildade casual. É instrução técnica sobre como manter seu caminho espiritual interior puro de contaminação por busca de validação externa, por performance religiosa, por dependência de autoridade. Jesus estava te libertando e a igreja te aprisionou, mas o ensinamento nunca foi perdido, apenas escondido. E agora você sabe, você tem escolha agora. Continua no caminho da mão direita, caminho da obediência externa, da crença sem experiência, da dependência de intermediários. Ou começa a desenvolver caminho da mão esquerda, caminho da conexão direta, do conhecimento interior, da autoridade espiritual pessoal. Não estou dizendo abandona a comunidade, não estou dizendo estudo das escrituras é inútil. Estou dizendo, não terceiriza sua conexão com o divino. Não entrega seu poder espiritual para a instituição que lucra com sua dependência. Jesus não fundou religião. Ele ensinou despertar. Ele mostrou acesso direto. Ele viveu como exemplo do que é possível quando você integra mão esquerda e mão direita conscientemente. E olha o que acontece quando você pratica isso. Dentro de semanas, você começa a sentir presença divina diretamente. Suas orações não vão para o teto, elas alcançam. Suas perguntas são respondidas de dentro. Sua vida começa a fluir com sincronicidade, porque você está alinhado com o fluxo interior, ao invés de forçar expectativas externas. Isso não é promessa mística vaga. Isso é resultado de prática concreta que dezenas de milhares de contemplativos cristãos experimentaram ao longo de 2000 anos. Místicos que a igreja muitas vezes perseguiu exatamente por causa desse acesso direto. Mestre Eckhart disse: "O olho pelo qual vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê." Isso é caminho da mão esquerda. Isso é não dualidade. Isso é o que Jesus ensinava. Teresa de Ávila, São João da Cruz, a nuvem do não saber, Tomás de Kempis, todos esses místicos cristãos ensinavam práticas contemplativas de acesso direto que a igreja institucional marginalizou. Mas essas práticas estão ressurgindo. As pessoas estão famintas por experiência real, não por doutrina vazia. E quando você experimenta a presença divina diretamente, nenhuma autoridade externa pode mais controlar sua espiritualidade. Esse é o perigo do ensinamento da mão esquerda para sistemas de poder religioso. Esse é o motivo da supressão por 2 milênios. E esse é o motivo da sua importância agora. Se isso ressoou em você, se algo despertou, começa as práticas hoje. Não espera permissão, não pede autorização. Jesus não pediu permissão aos fariseus para curar no sábado. Ele agiu de acordo com verdade interior. Você é templo, você é altar, você é sacerdote da sua própria jornada espiritual. A conexão direta está disponível agora. Sempre esteve, apenas foi escondida de você. A mão esquerda sabe, e agora você também sabe.